Olá! Hoje a gente vai explorar uma técnica para resolver problemas que é surpreendentemente poderosa, sabe? Especialmente para quem vive no mundo da programação. A gente vai se basear nas ideias do Flávio, do canal Brincando com Ideias, para entender como uma coisa que parece tão simples pode, na verdade, fazer uma diferença enorme. Olha, quem trabalha com desenvolvimento, seja para computador, celular, o que for, com certeza conhece essa sensação. Aquele momento em que a gente encara um problema e parece que não tem para onde ir. É um beco sem saída. É, assim, uma frustração que todo programador já sentiu na pele. E o que a gente faz quando está nesse beco sem saída? Tenta forçar a barra. A gente insiste, olha o mesmo código de novo e de novo, tenta a mesma abordagem, mas nada. A cabeça parece que travou. E o esforço extra, em vez de ajudar, só piora tudo. Aumenta o bloqueio e a frustração. Tá, então se insistir mais não adianta, qual é a saída? A solução que o Flávio propõe é, na verdade, fazer o oposto. É uma dica que vai contra a intuição, sabe? Pode parecer estranho no começo, mas é o que realmente funciona para destravar a mente. E o conselho é esse aí, simples e direto. A recomendação é clara. Pare. Simplesmente pare o que está fazendo e dê uma folga para o cérebro. O ponto principal aqui é aceitar que forçar o pensamento, às vezes, não vai levar a lugar nenhum. O processo para isso é bem direto. Primeiro, e o mais importante, levante da cadeira, saia de perto da tela. Segundo, não é só olhar para o outro lado, tem que mudar o foco da mente. E por último, se envolver em alguma atividade que não tenha absolutamente nada a ver com aquele problema. E o que seria essa coisa totalmente diferente? Bom, pode ser qualquer coisa que realmente desligue a mente do código. No caso do Flávio, ele gosta de jogar um Atari, mas pode ser dar uma caminhada, preparar um café sem prensa, até mesmo tomar um banho. O que importa mesmo é a desconexão total. Mas por que isso funciona tão bem? Essa é a parte mais fascinante. Não é mágica, não. Existe uma razão bem lógica por trás disso, uma razão cognitiva. Vamos entender a ciência que faz essa pausa ser uma ferramenta tão poderosa para resolver problemas. Pois é. Mesmo quando a nossa atenção consciente está num jogo ou numa caminhada, o cérebro não para. Ele continua trabalhando naquele problema lá no fundo, em segundo plano, de forma subconsciente. E o melhor, livre da pressão e daquele pensamento focado e repetitivo que estava bloqueando tudo. A diferença entre os dois estados mentais é gritante. De um lado, com o foco total no problema, a visão fica limitada, presa, e a frustração só aumenta. Do outro lado, quando a mente se afasta, ela se abre para novas alternativas, ganha clareza e, na verdade, está se preparando para encontrar a solução. Ok, a pausa foi feita, e aí? O que acontece quando a gente volta para o computador? É nesse momento que o resultado da técnica fica super claro, que o benefício daquela desconexão se revela de verdade. É quase inacreditável, sério. Aquele problema que parecia um muro gigante, de repente, se desfaz. A solução que estava escondida aparece, às vezes de uma forma tão óbvia que a gente se pergunta como não viu antes. A mente, agora descansada, consegue enxergar o caminho. E tem mais um benefício incrível. Muitas vezes, a solução que aparece depois da pausa não é só aquela que a gente estava buscando. Pode ser uma abordagem completamente nova. Talvez mais simples, mais elegante ou mais eficiente do que o original. E a conclusão é de uma confiança total. Não é uma teoria, uma sugestão vaga. É uma afirmação que vem da prática. Essa técnica simplesmente funciona. É um recurso real, testado e comprovado. Então, para a gente resumir a ideia central, o segredo é encontrar o que funciona para cada um. O Atari do Flávio é uma metáfora, né? É sobre encontrar aquela atividade pessoal de desconexão que permite à mente fazer seu trabalho quietinha em segundo plano. Se a gente fosse criar uma definição para essa técnica, seria mais ou menos isso aí. É uma estratégia de pausa deliberada. E é importante entender que não se trata de procrastinar, hein? É o contrário, é usar o poder de processamento do nosso cérebro a nosso favor. E vale reforçar um ponto que é crucial. Só levantar da cadeira não adianta. A eficácia da pausa depende de uma mudança real no contexto mental. A mente precisa se ocupar com algo genuinamente diferente para que o processo subconsciente possa fluir sem amarras. E para encerrar, fica a reflexão. Seja programando, escrevendo ou resolvendo qualquer tipo de problema complexo, qual será a sua atividade de escape? Encontrar esse Atari pessoal pode ser a chave para destravar soluções mais difíceis da vida e do trabalho.